Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos saudáveis, com muita paz em seus corações. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos que vimos fazendo de passagens do Evangelho do Cristo, sob a ótica da doutrina espírita. Então, nós vamos conversando, né, sobre esses pontos que estão no Evangelho e vamos colocando o nosso parecer, a forma como nós vemos essas passagens. E, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar a questão dos trabalhadores à última hora. Então, nós vamos trabalhar, vamos observar o que Jesus falou aqui, né? Sabendo que isso se trata de uma parábola, né? Mas vamos observar, como sempre temos feito, a essência do ensinamento, né? Para que a gente não fique preso à literalidade, e sim o que está por detrás dessa mensagem, dessa parábola, né? Então, isso, o que nós vamos conversar hoje, ele está no Evangelho de Mateus, né? O evangelista Mateus, no seu capítulo 20, de 1 a 16. Então, nós vamos ver o que diz aqui a questão dos trabalhadores da última hora. Nós vamos ler a passagem e depois vamos fazer os comentários respectivos, né? Então, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1 décima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1 décima hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esta é a lição que está no Evangelho de Mateus, né? Bastante interessante esse aspecto,
Porque nós estamos vendo, em primeiro lugar, nós vamos abordar a questão dos chamados que nós recebemos. Lembrando que isso é uma parábola eh, onde Jesus nos apresenta uma forma da política divina, que nós já vamos conversar também sobre isso. Mas então vamos ver, nós estamos, todos nós aqui neste plano, reencarnados, né, com possibilidades de trabalhar pela nossa evolução espiritual. Ou seja, para conquistar esse reino dos céus, como já disse Jesus, esse reino dos céus está dentro de nós. Então, nós vamos precisar trabalhar para que esse reino interior seja construído. E a base dessa construção é humildade, amor, caridade, né? São esses elementos. Então, a gente vê assim que nós vamos ficar conosco que estamos na doutrina espírita. Cada um de nós tem um tempo, né, que faz com que nós estamos na doutrina espírita. Uns estão desde a primeira hora, né, outros chegaram um pouco mais tarde, outros já um pouco com a idade avançada. Então, a gente observa que o chamamento vem para todos. Todos somos chamados. A grande questão é a questão dos escolhidos, porque nós sempre pensamos que nós seríamos chamados e que alguém nos escolheria. Jesus nos escolheria, Deus nos escolheria, Maria de Nazaré nos escolheria, mas não é assim. O livre-arbítrio, né? Isso é respeitado pelas leis divinas, né? Isso quer dizer o quê? Que nós recebemos o chamado e nós é que escolhemos em aceitar o convite para o trabalho no bem ou não. Então, podemos observar na nossa vida quantas vezes nós fomos chamados para praticar o bem, né? Alguém que nos pede uma esmola é um chamado, né? Alguém que pede para nós, nós precisamos, nós entendemos que a pessoa precisa de uma orientação, é um chamamento, né? Alguém que nos agride, né? É um convite ao perdão, é um convite à paz, é um convite ao trabalho pelo bem. Então, essa palavrinha, né, trabalhar pelo bem de todos, deve e precisa ser a nossa bandeira, né? Uma bandeira branca, uma bandeira de paz, né? A bandeira de Jesus, a bandeira de Ismael, nosso guia espiritual brasileiro, né? Então, que nós possamos ter isso em mente, que os chamados que vêm para nós é sempre para fazer o bem. Agora, evidentemente que nós também recebemos chamados para o estudo, para poder entender melhor o Evangelho de Jesus, também são chamados. Mas os irmãos podem ter certeza que o principal chamado é aquele do nosso comportamento para o bem. Mas evidentemente que, por exemplo, a doutrina espírita, ela também tem o chamado para todos nós. Para quê? Para que a gente possa também buscar mais conhecimentos, conhecer mais o Evangelho de Jesus e trabalhar com consciência na seara do bem, né? Porque Jesus vai dizer, num certo momento, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, todos nós estamos sendo chamados para sermos tarefeiros na seara de Jesus, né? Então, a lição de hoje também vem nos advertir que nós não nos preocupemos com recompensas, que não nos preocupemos se somos assalariados ou não. O que precisamos, e isso nós vamos aprender com a doutrina espírita e com Jesus, né, é que Deus é justo, né, e que Deus é justo. E há justiça em toda a sua obra, né?
e que Deus tem os seus critérios, né? Então, nós vamos observar que os critérios divinos não se equiparam, não se assemelham aos nossos critérios. Porque os nossos critérios aqui em geral, dentro de uma questão racional, né? E Deus vige numa dimensão em que esses critérios não, não vigem, né, como os nossos aqui. A vigência é outra, né? Porque Deus trabalha dentro de uma visão de justiça. E nós estamos longe, né, para entender que fazer como está na parábola, que isso seja justo, né? Para nós, aqueles que chegaram primeiro deveriam receber mais do que aqueles que chegam por último. Esse é o nosso critério, é um critério materialista, um critério horizontal. Mas nós vamos observar que o critério divino não não parte desse princípio, né? Então, nesse aspecto de divindade, de política divina, não tem essa questão do maior, do menor, daquele que ganhou mais, daquele que ganhou menos, não tem isso ali, né? Então, nós vamos observar, uma das coisas que a gente observa nessa passagem, que ali está representado como denário, né? E que receberam iguais, né? Então, a gente vê assim uma política igualitária da parte de Deus. Nós podemos entender que esse denário está representando misericórdia e que a misericórdia de Deus ela não tem medida. Não dá para medir a misericórdia de Deus. Essa misericórdia vai se estender por aquele que chegou, por exemplo, no Espiritismo, praticamente desde o nascimento, como por aquele que chegou agora, no final, já quase da sua existência. A misericórdia é a mesma. Então, esse aspecto igualitário, né, justo da parte de Deus, está estampado nesta parábola, onde todos estão recebendo em termos de quantidade aqui para nós, que isso também não tem na lei divina a questão de aspecto quantitativo, né? Mas vão receber de forma igual. Então, isso, para entendermos isso, é preciso que nós passemos a refletir um pouco sobre Deus, né? Porque todos nós, praticamente quase todos nós, se não todos, né, ainda trazemos uma espécie de ranço religioso acerca de Deus, né? Que ainda muitas vezes nós ainda fazemos gestos, né? Como se Deus estivesse lá em cima. Quando fala em Deus, a gente põe a mão para cima, porque seja feita a vontade de Deus, né? Mas Deus está em toda parte, Deus não está apenas lá em cima. E essa coisa de cima e de baixo também é outra questão, que também é uma coisa aqui da nossa tridimensionalidade, né? Porque, na verdade, no universo não tem essa coisa em cima, embaixo e assim por diante. Então, a vigência das leis divinas, elas trabalham dentro de critérios diferentes dos nossos critérios, né? Por isso que Jesus usou parábolas, para que isso pudesse vir, esse entendimento, com a maturação do espírito, né? Como é que o espírito amadurece? Através das diversas encarnações, né? Onde, no rolar do tempo, né, aqui para nós já estivemos em várias culturas, aprendendo com os asiáticos, aprendendo com os europeus, né? Aprendendo com os africanos, aprendendo com os americanos, né? Aprendendo com os irmãos da Oceania, em todos os continentes. Em cada encarnação dessa, nós pegamos um pouco dessa cultura para que o espírito pudesse ir
guardando, vamos assim dizer, né, conquistando esses valores e agregando no seu banco de dados, historicamente falando, né. Então, na verdade, com isso, o espírito vai amadurecendo, né, porque nós pegamos nós pegamos as ideias, por exemplo, da época que nós vivemos na Índia, lá para o Oriente, ali a gente já recebeu a ideia da reencarnação, então hoje, para muitos de nós, está bastante fácil entender a reencarnação, porque a gente já vem de outras épocas aceitando o retorno do espírito, né? Então, para quem só viveu na Europa, né, onde já é outra forma de pensar sobre a vida, sobre a espiritualidade, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, né? Porque onde predominou, por exemplo, as orientações religiosas da religião dominante, não se tinha nenhuma informação sobre o plano espiritual, não se tinha nenhuma informação sobre Deus, sobre Jesus, mas ao contrário, como ainda é mostrado, Jesus numa cruz, Jesus sofrendo fisicamente, tudo questões assim que a teologia dominante colocou isso em nós, e isso é muito forte, isso ainda está muito forte em nós, né? Mas o Evangelho de Jesus, e aí vem a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, para nos mostrar esse aspecto, né, das lições essenciais, né, das mensagens que essencialmente estão nas palavras, nas parábolas que Jesus nos trouxe, mas que precisou que o espírito reencarnasse muitas vezes para amadurecer e passar a entender a essência, porque nós ficamos presos na letra por muito tempo, né? Por muito tempo. E ainda muitos irmãos hoje ainda estão com essa vigência, né, da mensagem e que a letra, a literalidade, né, nos apresenta. Então, eu gosto sempre de lembrar da parábola da figueira que secou, né? Muita gente ainda fica pensando, mas espera aí, essa figueira secou mesmo? O pessoal não entende que isso é uma parábola, né? E que ela representa uma ideia essencial, que é a questão da sazonalidade. A figueira dá fruto só de vez em quando. Então, Jesus está pedindo que nós não sejamos sazonais, que nós possamos dar frutos todos os dias, que não precisa de um tempo especial para a gente fazer o bem, né? E é todos os dias. Então, a parábola da figueira que secou é no sentido de que essa sazonalidade da figueira, que dá figos em tempos próprios, né? Obedecendo a sua sazonalidade, isso não ocorra conosco, né? Que nós estejamos disponíveis, né, para praticar o bem, que essa bandeira branca do bem, da paz, da luz, da harmonia, seja algo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Isso é muito importante que a gente observa. É importante que a gente também leve em conta que a nossa fala aqui, ao nos referirmos sobre a teologia dominante, não estamos fazendo uma crítica, apenas levantando os dados no sentido de que isso, de certa forma, demora um pouco mais para que o espírito possa despertar, né? Porque Jesus ele veio falar para o espírito, não veio falar para o homem, né? Quando ele pede que a gente vá, como ele pediu para os discípulos, né? É, curai os enfermos, os doentes, né? Ressuscitai os mortos, afastai os demônios. Isso tudo ele falou em termos espirituais, porque nós não temos a competência de curar, né, uma doença física, não foi isso que ele quis dizer. Mas nós temos a competência de encaminhar as pessoas para curar as suas enfermidades espirituais, né? Então,
curar os leprosos. Então, nós vamos ver que a lepra tem um significado de insensibilidade, né? Insensibilidade. Então, o que nós podemos fazer é trabalhar para desenvolver a nossa sensibilidade e também fazer com que outros irmãos possam entender dessa forma. E ele ainda diz mais: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Também não quer dizer com dinheiro, com onde leva a cobrança de numerários, né? A cobrança que ele pede que a gente não faça é no sentido de cobrar as lições que nós passamos para que as pessoas tenham que praticar logo, 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 e a gente fique em cima. Pois é, você continua fazendo aquilo que não deveria. Isso é uma cobrança que Jesus pede para que não se faça. Nosso trabalho é o trabalho de semeador. O que é semear? Semear é lançar as ideias, lançar as sementes. E nós sabemos que, de acordo com o coração, onde essas sementes, essas ideias cheguem, né? Dependendo de como está esse terreno, se ele está fertilizado ou não, vai demorar para essas sementes germinarem, crescerem, florescerem e frutificarem. A gente vê isso nas sementes comuns, né? Que não é assim, você semeia hoje, amanhã já a árvorezinha está pronta, já floresceu, já frutificou. Não é isso. Então, a semente do bem também tem o seu tempo, porque cada coração está num determinado momento da sua existência mais favorável ou menos favorável para fazer esse trabalho de absorção dessas ideias e encarar esse trabalho da bandeira branca da paz, do bem, né? Então, o convite vai chegar, e chega, né? Nós podemos ser os instrumentos até desse convite, mas um convite sem cobrança, né? Então, que nós faça isso gratuitamente e deixar que Deus é que vai fazer toda as observações, vamos chamar de fiscalização, a aferição de tudo aquilo que poderia ser feito, se foi ou não foi. Então, nós vamos com isso vendo que Jesus coloca nessa mensagem os critérios, aspectos, eu até vou melhorar, os aspectos da política divina, porque a política divina Jesus colocou, mas nós temos dificuldade de entender, né? Nós temos dificuldade de entender, né? Porque nós vamos estudar essas questões de acordo com os parâmetros que temos aqui nossos. E nós vivemos numa dimensão né? Tridimensional. Mas esse aspecto tridimensional é daqui, onde temos o tempo, né? O passado, o presente e o futuro, e vamos continuar tendo por muito tempo, ainda mesmo no plano astral, mas na vigência de Deus não tem, né? O Cronos, que é o nosso tempo aqui, é para aqui, né? Então, o tempo de Deus é conhecido como Kairos. A gente só sabe o nome, mas como é que isso funciona, com certeza um dia nós saberemos. Mas, por enquanto, nós só sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso nós já temos certeza, né? Que o nosso tempo aqui, se a gente observar, o Cronos é algo que nos leva à morte, né? E o tempo de Deus só nos leva à vida, né? Só nos leva à vida. Então, que a gente possa observar nessa passagem sobre os denários, né? Que foram iguais, mesmo que pessoas tivessem começado antes, né? E foram iguais, nós vamos observar a misericórdia de Deus nesse aspecto, onde ela é igual para todos nós, né? Independentemente se nós estamos desde o início da nossa existência na doutrina espírita, por exemplo, ou estamos chegando agora, né? Em que faixa da nossa idade nós recebemos o chamado de Jesus.
Nós vamos lembrar, por exemplo, Paulo de Tarso, só quando ele estava indo para perseguir na estrada de Damasco que veio aquele chamado. E ele aceitou, né? Maria Madalena também, né? Foi depois que foram expulsos aqueles 7 demônios. Pedro, o grande apóstolo, foi depois da negação que ele aceitou de fato o chamado de Jesus, que até então ele trabalhava como aquele Simão, né? Não, eu diria até que era mais como Simão do que como Pedro, né? Então a gente vê que cada um de nós temos o nosso tempo, né? O chamado que nos chegou, né? Para poder aceitar o convite e passar a trabalhar. E isso nós vemos, por exemplo, nos centros espíritas, né? Irmãos nossos que recém-chegados já se tornam grandes expositores, com grandes ideias acerca da doutrina espírita. Isso é assim mesmo, né? E nós outros, quem sabe já estamos mais tempo, demoramos muito mais, até pelas próprias circunstâncias, né? Do próprio movimento espírita. De formas que, então, irmãos, vamos observar nesta passagem, né? Nessa passagem que fala sobre os trabalhadores da última hora, que nós não nos preocupemos. Puxa, mas só agora que eu passei a entender, eu sou então esse trabalhador da última hora. Isso não importa. O que Deus vai contar, o que a vida espiritual vai contar, é a nossa disposição de trabalhar. E o que isso quer dizer? Que precisamos e devemos estar disponíveis para atuar na área em que nós estamos, atuar na família, atuar na sociedade em que nós servimos, no clube de futebol em que estamos, não é? Enfim, no grupo social que estivermos inseridos, é ali que nós precisamos dar o exemplo. Então, o chamamento vai vir para em qualquer desses lugares para a gente atuar como cristãos, né? Porque nós estamos, por exemplo, na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente cristã. Muita gente pensa que não, né? Mas Jesus é o nosso grande mestre. Jesus é o modelo e guia nosso. A espiritualidade de luz já nos advertiu. E ele próprio vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós somos cristãos, cristãos espíritas, ou cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos, enfim, de outras, né, evangélicos e assim por diante, de outras orientações espirituais. Mas somos cristãos. Se somos cristãos, nós temos Jesus como mestre, como norteador, né, da nossa vida. Então vamos aproveitar os lugares em que estivermos, não importa, vamos atuar como cristãos, porque precisamos entender que aqui nesse plano, meus irmãos, nós vamos precisar trabalhar aqui e em toda parte, mas nós vamos trabalhar, precisamos trabalhar lado a lado com o nosso irmão, né? Lado a lado. Nós nos complementamos. Existe a chamada lei da complementaridade. Então, ninguém sabe mais do que o outro, só que ocorre que um sabe uma coisa que o outro desconhece. Aquele que sabe o que o outro desconhece pode completar, e vice-versa. Esse é o trabalho. Então, precisamos estar ombreados fraternalmente como irmãos, sem competição, né? Sem querer achar que somos mais do que somos e mais do que alguém, né? Mas e sim estarmos disponíveis para trabalhar ombro a ombro, lado a lado, de forma fraterna, entendendo a posição de cada um, respeitando as suas formas de pensar, de agir, porque Deus está esperando por nós faz tempo. Então, nós não temos o direito de ficar fazendo as cobranças, por isso ele pediu que a gente desse gratuitamente e gratuitamente recebemos. Ou seja, tudo isso que nós recebemos gratuitamente de Deus, né? Nós estamos na doutrina espírita, mas foi permissão de Deus, né? Então recebemos isso gratuitamente. Então esses ensinamentos, o nosso comportamento precisa ser de uma forma que não se espere nada em troca,
porque cada um vai receber a semente e vai trabalhar para que ela germine dentro do seu tempo, que cada um tem o seu tempo, né? E dentro desse tempo que cada um temos, né, nós trabalhamos aproveitando mais ou menos as ideias que Jesus nos deixou. Então, irmãos, muito obrigado pela preciosa atenção dos irmãos. Estamos concluindo o nosso vídeo de hoje, pedindo que Jesus nos abençoe a todos e que a sua paz esteja em todos os corações. Muito obrigado. Fiquemos todos com Deus. Que assim seja.